Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou Guilherme Santos. Eu sou a Natália Rosadas. Sou Fábio Gomes. E hoje a gente vai conhecer a história de Fábio Gomes. Fábio, fala pra gente, quem é Fábio Gomes? Bom, Fábio Gomes é um mineirinho, mora em Uberlândia, contador já há 25 anos e tem uma história bacana para contar, né? Já quebrei, né? Então quero contar um pouquinho da minha história. Eu acho que isso vai incentivar muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Bom, primeiramente, meu pai sempre foi comerciante. Eu sempre ajudei meu pai no comércio dele. Meu pai foi dono de mercearia, né? Aquelas antigas mercearias que tinha mercadoria atrás do balcão, né? Então, desde 12 anos de idade, eu trabalhava com ele. E eu não lembro de nós termos um feriado de fechar a nossa loja, né? Não lembro disso. Então, a nossa cultura, né? Meu pai sempre me ensinou a trabalhar muito. Então, sempre trabalhamos, não tinha feriado, não tinha dia santo. Então, todo dia nós abrimos a nossa loja. E era tanto trabalho que eu não queria ser um comerciante, né? Não quero mexer com comércio não, porque dá muito trabalho. Então, eu comecei a estudar, comecei a dedicar mais aos estudos, né? E por pouco eu não fui um dentista. Quase fui dentista. Olha só. Eu prestei vestibular na época, como eu tinha que trabalhar, né? Então, o período para estudo era muito pouco, muito pequeno, mas o meu sonho era ser dentista. E aí um padrinho meu, né, que falou, Fábio, contabilidade é muito bom, tal, me falou um pouquinho de contabilidade. Inclusive eu trabalhei no escritório de contabilidade também uma época da minha vida, de 16 até 17 anos de idade, né? E aí eu resolvi então fazer contábeis, né? Então fiz ciências contábeis lá na minha cidade, numa escola federal, né? Custei a passar no vestibular, passei até bem na época, né? Bom, assim que eu entrei então na faculdade, eu comecei a me dedicar aos estudos e entrei logo na área. Eu comecei a trabalhar num grupo de empresas chamada Grupo Algar, e eu trabalhei na auditoria desse Grupo Algar. E a auditoria era bem interessante porque eu conheci várias empresas do grupo, viajei muitos estados, né? Fiz auditoria em várias empresas, né? E a auditoria é aquele cara que vê para crer, né? Então, peguei pessoas roubando empresa, pegamos, nessas auditorias nós olhamos a parte tributária, a parte do balanço patrimonial, os ajustes que eram feitos, então me tornei uma pessoa muito crítica, né? Isso no lado bom, né? Então eu sou muito crítico hoje, né? Porque um relatório de auditoria ele tem que ser perfeito, né? Não poderia ter erros. Imagina, esse relatório ia ser lido muitas vezes pelo CEO do grupo, pelos diretores da empresa. Então, tudo que você colocar no relatório, tudo que você colocasse no relatório, tinha que ser algo palpável e tinha que ser verdade. Então, isso me ensinou muito. Outro ponto positivo nessa auditoria é que os meus colegas de trabalho, todos eram os primeiros da turma de contábeis. Então, eu tinha pessoas ali que ganharam medalha na faculdade. Então, todo mundo ali era entre os 5 primeiros alunos da faculdade. Então, isso me tornou uma pessoa também muito rigorosa nesse sentido. Eu tinha que estar também entre os 5 alunos melhores da minha turma, né? Então, isso me fez estudar. Bom, dessa época, né, de auditoria e tudo mais, eu acabei que eu tinha uma vaga no Martins Atacado, que é o maior atacadista da América Latina ainda hoje, né? Eu fui convidado, eu passei nessa vaga, né? Eu fui convidado então para ser contador do Martins, né? Eu era um dos contadores do Martins, né? Então fui trabalhar no Martins Atacado e lá então tive o segundo contato com o varejo alimentar, né? Então ali também me ensinou muita coisa, principalmente a parte tributária, né? O Martins, como atendia todos os estados do Brasil, né, tinha uma equipe tributária muito boa. Então, um produto para entrar no nosso mix tinha toda a avaliação tributária, né? Tinha para qual região que vai comprar, vamos transferir para qual região. Então, tinha todo aquele planejamento tributário, principalmente falando de ICMS, para que a mercadoria chegasse junto ao nosso cliente o mais barato possível, né? Então, isso me ajudou bastante. Tanto é que até hoje nós somos parceiros, eu sou um dos parceiros do Martins Atacado, ministro palestras aí no Brasil afora, fui em praticamente quase 15 ou 20 estados no Brasil, ministrando palestras nessa parte tributária, principalmente na parte de cadastro de produto, na parte de gestão, simples, presumido, lucro real, né? Então isso me ajudou bastante. Outro fato interessante da minha carreira também, pessoal, foi assim que eu entrei no Martins, eu comecei a dar aula na faculdade. Então, assim que eu formei, fiz um curso de pós-graduação e no ano seguinte eu comecei a dar aula.
Então, como eu tinha, como eu aprendi no comércio do meu pai a falar com qualquer tipo de pessoa, isso me ajudou bastante. Então, eu comecei a dar aula e fiquei dando aulas durante 15 anos, né? E isso também me ajudou muito, agregou muito valor à minha carreira profissional. Por quê? Porque eu ministrei aula de gestão tributária, ministrei aula de contabilidade, a contabilidade básica até uma contabilidade mais avançada, ministrei aula de matemática financeira, ministrei aula de análise de investimento, ministrei aula também de análise das demonstrações contábeis, né? Então, aquilo que a gente fazia no Martins Atacado, que era preparar o balancete, a DRE, para apresentação para a diretoria, né? Eu ensinava isso na faculdade também. Então, juntamente com essa parte crítica, né, da auditoria, então a gente passava lá na época do Martins toda a análise, qual que era a margem, qual que era o markup que a empresa usava, o markup geral no caso, né? Qual que era a participação de cada despesa sobre o faturamento, né? Tinha os indicadores gráficos de análise. Então, no 5º dia útil, isso tinha que estar pronto para a análise da diretoria, né? Me lembro, às vezes, em que eu apresentava esses relatórios para os diretores. Então, era muito gratificante. E dando aula, né, eu via que os alunos, a maioria, para quem que eu dei aula? Né? Eu dei aula para alunos da contábeis, da administração, gestão de pequenas e médias empresas. Ministrei aulas, também até hoje, ministro aula em pós-graduação em algumas faculdades na minha região, onde eu moro, né, que é o Uberlândia região ali. Então, isso foi muito gratificante. Até hoje eu tenho contato com alunos, tanto é que muitos dos meus alunos hoje, pessoal, são os meus funcionários. Inclusive um deles é o meu sócio na minha empresa, né, na minha empresa de contabilidade. Então, isso me ajudou bastante. Nesse período, né, entre da aula, né, que eu comecei a dar aula em 2000 praticamente, parei em 2015, né, pelas viagens que eu fazia, aconteceu algo bem interessante na minha vida, né? E aí que surgiu então a minha empresa, né, a empresa que eu sou dono hoje, que são dos sócios. Bom, o que aconteceu? Eu fiz um investimento, né, investimento muito alto, né, prometia-se retornos bem interessante, e eu queria comprar uma casa, né? Eu tinha uma casa própria, mas eu queria comprar uma casa melhor. Eu vendi a minha casa, né? Essa casa que eu morava com a minha esposa, já tinha 2 filhas na época, né? Vendi a minha casa e aí já estava, a casa que eu queria comprar estava pronta, estava fechado o negócio. Só que quando eu vendi a minha casa, essa casa que eu ia comprar, o cara não quis vender mais. Eu falei, não vou vender essa casa mais não. Eu falei, cara, mas você falou para mim que ia vender, tá? Agora já vendi a minha agora. Eu falei, cara, infelizmente não quero vender mais. Aí eu peguei esse dinheiro e fiz uma aplicação, né? Fiz uma aplicação. E aí, ou seja, tudo que eu tinha, eu apliquei nesse negócio. O que aconteceu então? Esse negócio quebrou, né? Quebrou, mas quebrou feio. Então, do dia para a noite, eu perdi tudo, eu perdi minha casa, meus carros tinha 2 veículos, eram financiados, né? Então, eu perdi praticamente um valor bem razoável de investimento. Bom, vida que segue, vamos trabalhar para conquistar. Foi um baque muito grande na minha vida, né? Bom, isso aconteceu em novembro de um ano, determinado ano. Como é que foi com a sua família? Foi muito difícil, porque eu, professor de faculdade, né, contador, né, então eu na minha cabeça eu tinha que ser exemplo, né. Felizmente eu tenho uma guerreira dentro de casa, que é a minha esposa, que me ajudou muito. Então ela sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou, sempre me aconselhou, porque você está naquele meio ali de perder isso, né, então ela, não, vamos conquistar de novo, tal, vamos com calma, vamos planejar melhor. Então ela foi uma guerreira do meu lado, sempre esteve do meu lado, e isso eu agradeço muito a postura que ela teve naquele momento, né. Talvez uma outra esposa talvez não faria dessa forma, né? Pelo contrário, ela realmente me ajudou bastante nesse sentido. Bom, então, depois disso tudo, isso foi em novembro, né? Eu estava escrevendo um livro de matemática financeira, como eu estava dando aula, né, da disciplina. Então eu queria, uma das coisas que eu tenho, que eu acho bacana em mim, né, eu me avaliando, é a vontade de ajudar as pessoas, né? Então, quando eu pegava uma HP12C, que é uma calculadora financeira, quando algum aluno ia tirar uma dúvida comigo, fazia-se uma rodinha em volta de mim. Não, professor, que bacana, me ensina isso aqui. E eu gosto muito de ensinar. Então, eu pensei, vou escrever um livro. Então, nesse inteirinho que eu quebrei, né, em novembro, em janeiro meu livro foi editado, né?
Foi editável, então aquilo me deu uma aliviada, assim, aumentou um pouquinho a minha autoestima, né? Que nesse momento é muito importante, porque você professor de faculdade, quebrar, né, um contador, então eu me sentia como eu me sentia como uma pessoa, assim, teoricamente, que não estava preparada para aquilo, né? Mas enfim, isso foi em janeiro, meu livro foi editado. E na empresa que eu trabalhava, eu era um funcionário muito proativo, né? Eu cheguei a fazer avaliações da empresa de 200 milhões de reais, né? Então alguns cálculos financeiros passavam na minha mão, né? Eu precisava do meu aval, né? Então eu fazia as minhas planilhas de investimento e tudo mais, e aí eu negociava com os bancos. Eu costumo dizer que eu me pagava muitas vezes, né? Se você pegar uma negociação com o banco que eu fazia, eu economizava aí talvez alguns milhões para a empresa em termos de juros, né? Por essas negociações. Mas a empresa passou por um momento muito ruim, né? E aí em março do outro ano houve uma demissão em massa nessa empresa e eu fui mandado embora também, né? Nossa, e você então passou por essa situação toda de estou dando aula, tenho um emprego tranquilo ainda, perdi a minha casa, fiz um investimento que deu errado, mas ainda tenho algumas outras coisas aí que estão me segurando. E aí, de repente, mais um piso do seu chão foi arrancado. Virou o ano, passou 2, 3 meses. Exatamente. E aí mais uma bomba se explode. Exatamente. Eu lembro até hoje que nós estávamos lá na sala 10 pessoas, né? E aí o diretor chegou da empresa, tudo, olha pessoal, infelizmente vocês estão sendo demitidos hoje, tal. Por incrível que pareça, isso não me abalou, né? Na hora não me abalou, muito pelo contrário, eu falei, olha, para mim a vida começa agora. Eu lembro das palavras que eu disse naquele momento, para mim começa agora, existe um mundo inteiro aí fora para ser conquistado, né? E aí eu agradeço a empresa, alguns choraram, tal, enfim. Quando eu cheguei em casa naquele dia, foi uma sexta-feira, eu almocei, depois do almoço eu falei para minha esposa que eu tinha sido mandado embora, né? E eu não tenho vergonha de falar que fui mandado embora não, pessoal, fui mandado embora mesmo, né? Então eu não tenho vergonha disso não, porque isso acontece, né? E aí, então, mas e aí? Naquele momento eu senti o baque, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Moro de aluguel, tenho financiamento de carro para pagar, tudo mais, o que eu ganhava na faculdade não dava para sustentar minha família, às vezes nem pagava o cartão de crédito que eu tinha. Então, nesse momento, você já tinha dois empregos e passou a ter só um, ainda isso, né? Exatamente, né? Eu ainda continuava dando aula, né? Eu dei aula até 2015, então eu tinha... Só que o salário de professor, né? Como diz a escolinha do professor Raimundo, e o salário é muito baixo. Eu dava aula mais porque eu gostava de dar aula, era algo de me manter ativo e eu era obrigado a estudar, né? Então isso me ajudou bastante. Então, logicamente que eu precisava do dinheiro também, mas eu continuei dando aula ainda, né? Enfim, e aí naquele dia, numa sexta-feira, né, não me lembro mais a data correta, não sei se a minha esposa vai lembrar, mas aquele dia eu tomei uma decisão. Não quero mais trabalhar de empregado. Eu nunca mais trabalho de empregado na minha vida. Por quê? Porque, poxa, se eu sou um bom funcionário, né, chego sempre cedo, os diretores da empresa fizeram cursos comigo, eu dei cursos para a diretoria, para o CEO da empresa. Era muito elogiado pelos meus diretores, né? Então, como é que pode uma pessoa como eu se mandar embora dessa forma? Então, aquilo me deixou assim, eu não quero mais trabalhar de empregado, a empresa tem muita vaidade, tem muitos ciúmes, muita inveja, eu não quero ficar nesse meio mais não. Então, naquele momento eu tomei uma decisão de não trabalhar mais de empregado. Foi aí então que nasceu a empresa. Aí, o que eu fiz na segunda-feira? Coloquei um terno, coloquei uma gravata. Como eu dei aula, já tinha dado aula já há uns 7 anos e tinha muitos alunos meus, ex-alunos que eram empresários, eu comecei a visitar esses empresários e ofereci meu trabalho de consultoria na área tributária, na área financeira, e aí comecei a fazer alguns contratos, né, com esses ex-alunos, com esse pessoal que a gente conhecia, né, e aí o negócio começou a dar certo, né. Eu lembro depois disso, né, isso foi em março, né, em abril eu tive que tomar uma decisão, vou comprar ou não um notebook, né? Eu tinha um desktop lá em casa, mas eu precisava de um notebook, né, para consultoria,
Para poder fazer as visitas e poder apresentar, fazer as coisas, né? Exatamente. E aí, olhando, cotando e tal, o meu acerto da empresa, eu paguei algumas dívidas que eu tinha, alguns empréstimos pessoais, os veículos não deu para pagar. Eu lembro que sobrou aí, sei lá, dinheiro na época, lá sobrou uns 5 mil reais na época. Bom, estou começando agora, já tenho 2 contratinhos aqui pequenininhos, mas não dá para mim ainda. Então, eu comprei o notebook por R$ 3.500. Lembro até hoje, fazendo cheque lá, comprei o notebook, comprei à vista, né? Bom, depois de 10 dias, eu estava com esse notebook animado, né, tal. O que aconteceu? Voltando da faculdade para casa, fui assaltado. Nesse assalto, chegando em casa, né, eu tinha um veículo, né, financiado e tal. Então me levaram tudo, me levaram notebook, me levaram aliança, relógio, celular, levou tudo. E naquele momento, né, estava o pós-demissão, né, e começo de uma empresa, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo comigo? Né? Três desastres assim, em menos de 6 meses, né? Perder tudo, fui mandado embora, depois fui assaltado. Para pagar a franquia, como é que eu vou fazer para pagar a franquia agora desse veículo, né? Eu nem queria que achasse o veículo, infelizmente acharam o veículo. Acharam depois de 10 dias, né? Mas, e aí então, parece que esse foi o fundo do poço. Depois desse dia, tudo na minha vida mudou. Então, eu acho que tem pessoas que quando acontece isso com elas se entregam, né? Elas se entregam e não dá mais, precisa de uma ajuda com psicólogo e tal. Parece que comigo é o contrário. Quanto mais dificuldade eu enfrento, parece que mais forte eu saio daquele momento. Então isso, para mim, me fortaleceu. Isso foi como se tivesse colocado lenha na fogueira. Então, daquele momento em diante, tudo na minha vida mudou. Mudou tudo. Eu fechei bons contratos, né? Eu lembro que eu já estava morando de aluguel já fazia praticamente 1 ano. Então, em menos de 3 meses, comprei um apartamento pequeno, né, financiado. E em 1 ano, eu comprei uma casa melhor do que aquela que eu ia comprar antigamente. Naquele momento que o cara, né, desistiu de vender a casa. Então, isso assim, aí nasceu então a empresa, né, a FGF. Né? Então, criei a logomarca, tudo, e aí começamos a crescer. Eu lembro que em menos de 3 anos, né, já estava com bastante clientes, já atuando já em vários estados no Brasil na parte tributária, né? Eu tinha feito, como eu fui contador do Martins, né? Na época do Martins eu pedi demissão na época, né? Para mexer com outras coisas, né? O pessoal me chamou de louco, você é doido, como é que você pede demissão do Martins assim, né? Enfim, e aí aconteceu que as coisas mudaram bastante. Bom, como eu tenho uma pegada muito bacana para varejo, né? Então essa parceria que eu fiz com essa empresa me alavancou bastante. Então eu fui indicado para fazer consultorias em várias empresas no Brasil, né? E um dos trabalhos que me chamou muita atenção foi um trabalho que eu fiz numa empresa lá em Goiás, um supermercado que faturava mais ou menos 1 milhão por mês, né? E lá eu verifiquei, pessoal, que eles pagavam impostos indevidos, né? Então lá a gente fez uma avaliação do banco de dados. O primeiro supermercado que você prestou essa parte de serviço de contabilidade foi em Goiás. Foi em Goiás, exatamente. Foi em Goiás. Então antes disso você nunca tinha pegado números de supermercado para ver, estudar? Não. Nada. Só no Martins mesmo, né, que a gente conhecia alguns clientes e tal, mas assim, para entrar dentro e olhar o banco de dados dele, ver como é que ele estava, como é que ele não estava, isso realmente foi um trabalho inesquecível, porque eu imaginava, e sendo muito honesto com quem está me ouvindo agora, eu imaginava que essas empresas, esses varejistas, como meu pai também foi varejista há muito tempo, eram mais organizadas, né? Eu lembro que meu pai tinha um fluxo de caixa lá, ele anotava no papel, né? Tudo que vendeu, tudo que ele comprou, então nós tínhamos o controle das nossas finanças, né? E quando eu entrei dentro desse cliente nessa época, cara, eu fiquei desesperado. Eu quero até contar algumas histórias para vocês aqui, né? Eu lembro que o controle de cheques dele lá, Guilherme, era o seguinte: era um calhamaço assim de cheques, né, pré-datados, né? Meu Deus. E não tinha nada registrado em computador, nem uma planilha de Excel. Então, eu fiz um inventário desses cheques. Fiz um inventário mesmo. Na unha, um a um. Na unha, um a um.
e verifiquei que tinha alguns cheques prescritos. Por quê? Eles eram organizados em forma de data para depositar. E alguns cheques que já tinham mais de 6 meses estavam colocados no lugar errado. Então, os cheques prescreveram. Passou de 6 meses, ele prescreve. Então, cara, foi uma análise assim, muito bacana. Outra coisa que me chamou a atenção nesse trabalho, Guilherme, nós colocamos num carrinho praticamente 25 produtos. 25, não, 36 produtos, se me falar a memória, 36 produtos. Desses 36 produtos a gente colocou no carrinho, aí eu fui passar no PDV para ver a tributação do produto. 67% dos produtos estavam com a tributação errada. Meu Deus. E a maior. Então, ou seja, o cliente, esse cliente, se ele pagasse o ICMS com base no banco de dados que ele tinha, ele estava pagando um ICMS maior, né? Então, aí nós tivemos a ideia, então, de desenvolver algo para que os clientes, né, os supermercadistas, os varejistas, né, supermercadista, quem tem açougue, padaria, atacarejo, né, hortifruti, pudessem consultar a alíquota do tributo pela internet. Aí então... De maneira online, né? Porque isso aí foi uma sacada maneira, né? Sim. Só? Porque aí de qualquer lugar, não importa qual país e qual estado, onde você esteja, tem um acesso à internet, a pessoa coloca lá e consegue ver. Exatamente. Então, essa foi a ideia, para que esse cliente pudesse colocar a tributação correta e pudesse pagar o tributo de maneira correta, né? E aí evitar multas, né? Evitar algum tipo de autuação pelo fisco federal ou estadual. E aí então nasceu esse produto dentro da nossa empresa que até hoje nós temos, né? Só para atualizar alguns dados, hoje nós estamos em 16 estados no Brasil com esse produto. Nós temos mais de 700 clientes hoje no Brasil inteiro, todos são varejistas, né? A grande parte são supermercadistas e outra parte é farmácia, hortifruti, que é supermercadista também, né? Que tem bastante, e pet shop, material de construção. Então hoje nós atendemos bem 16 estados no Brasil. Então, Fábio, conta pra gente aquela história da parceria que você comentou. Sim, sim. Então, quando eu perdi tudo naquela época lá, eu fiquei sem chão, né? Então, eu fiquei muito abatido emocionalmente, tudo, mas isso tudo pra mim foi lenha na fogueira. Mas eu lembro de um dia em que eu já dava aula na faculdade, tudo, né? E aí eu me vi numa empresa, né, junto com um parceiro meu, com um amigo meu que estava tentando me ajudar, tentando vender uma consultoria. E aquilo, o que vinha na minha cabeça, gente, o que eu vou fazer para pagar as contas do mês? Eu não tinha dinheiro, não tinha, ia ter, não tinha. Então, e eu sempre fui uma pessoa muito controlada, né? Então, por ser auditor, novamente, por ser auditor e tudo mais, então eu levava isso muito a sério, né? Eu não admitia a minha conta ficar negativa no banco. Então eu estava assim a ponto de desespero, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para alguém, né? E naquela hora, aí eu fui vender uma consultoria. Quando eu entrei na empresa, uma empresa muito assim, muito suja, muito, sabe, um ambiente muito carregado, sabe? Eu falei, gente, naquela hora eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E eu estava de terno, né? Então nem lugar para sentar direito tinha, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí, trabalhava numa das maiores empresas do Brasil, tudo mais, e eu estou aqui agora nessa empresa pequenininha e tentando vender uma consultoria, e aquilo me deu assim, foi começando a me dar um desespero, né? E eu tentando me segurar para não, parece que eu queria chorar, né? De repente meu telefone toca, meu telefone tocou, e eu olhei o telefone assim, e aí eu olhando para o empresário, vou ter que atender, né? Eu não sabia quem estava ligando, acho que eu queria sair correto. Era o motivo para sair dali que você precisava. Poxa, era, né, a válvula de escape. E de repente eu atendi o telefone e saí da sala. E aí uma pessoa do outro lado falando o seguinte, Fábio, quem me indicou você foi um outro rapaz, um xará seu, né? Chama Fábio também e tal. E meu nome é fulano e eu vendi um curso, né? E serão 8 turmas, né? Serão 4 turmas, né, nesse curso. E eu preciso de alguém para dar esse curso para mim de matemática financeira. Nossa, sou eu, né? Pensei, né?
Aí ele falou o seguinte, Fábio, só que é o seguinte, né, você tem data, né? Não, tem, vai ser na semana que vem, né, tal, vai ser o dia inteiro, você tem disponibilidade? Não, tenho sim. Aí ele falou assim, Fábio, só que é o seguinte, eu não posso pagar muito, né? Aí eu pensei comigo, gente, se esse cara pagar R$20 a hora, eu fecho. De repente ele falou assim para mim, Fábio, eu posso pagar R$50 a hora. Falei, gente, eu fiz as contas. Falei, não, tá fechado. Aquele dinheiro que eu ganhei naquelas 2 semanas deu para pagar, era o salário que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Então essas 2 semanas salvou meu mês, salvou. E eu falei, gente, eu preciso agradecer esse cara. No outro dia eu fui lá agradecer ele, cara, obrigado, tal, muito bom. Eu não contei história para ele, porque assim, também eu até ia... Mas assim, pessoal, esse dia eu nunca mais esqueço na vida. Foi o dia em que foi pós-assalto, né? Aquele assalto que eu tive, depois de 2 semanas do assalto, pintou esse curso, né? Com esse curso eu paguei as minhas contas, né? Que iam vencer, né? E por Deus do céu, eu não fiquei devendo ninguém na minha vida. Foi por Deus mesmo, né? Então foi um momento realmente bem importante para mim, né? Aquela ligação me salvou, acho que me deu aquele otimismo depois disso. Injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo que foi fantástico, né? A minha esposa sabe dessa história, eu já contei para ela várias vezes, né? E o bom é que te tirou de um lugar que você não estava gostando. Tirei, aí voltei lá, falei, não, então, tal, fiz uma proposta, o valor não quis, não prestei serviço para essa empresa, que realmente não era a empresa que eu queria prestar o serviço naquela época, né? Então, e aí as portas foram se abrindo para outras coisas, né? E daí, a partir daí começou as coisas começaram a fluir. Sim, graças a Deus. E uma coisa interessante também, Guilherme, que nós aprendemos foi que o atendimento é tudo, né? O atendimento, principalmente para esse ramo, porque o empresário, quando ele está cadastrando um produto, ele quer saber a tributação na hora. Então hoje nós atendemos nosso cliente, quando ele não acha o produto no nosso portal, nós temos de 5 minutos a meia hora para informar qual que é a tributação daquele produto. E hoje nós estamos conseguindo cumprir esse tempo, né? Então é bem rápido. Bom, aí então nasceu esse produto. Só que tem um detalhe interessante, né? Eu não queria mais mexer com contabilidade. Por quê? Né? Contabilidade dá trabalho, não é fácil e eu estava ficando careca. Achamos um problema? Olha aí, ó. Poxa, sabia né? que eu descobri. A culpa é da contabilidade. A culpa é da contabilidade, né? Esses cabelos grisalhos, esses poucos grisalhos que eu tenho, né? Porque no Martins, né, muitas vezes nós ficávamos lá até de madrugada para fechar a contabilidade. Nós tínhamos data para entregar os demonstrativos para serem apreciados pela diretoria, para serem questionados, assim por diante. Então, e no Grupo Algar também, como auditor, também a gente auditava muito a contabilidade. Enfim, eu não queria mais mexer com contabilidade. No entanto, porque tem prazos e datas a serem cumpridas ali, né? É tudo bem certinho, porque se não cumprir, não pagar na data X, na data Y... Você pode gerar um valor a pagar para o cliente? Sim, aí se eu não cumprir os prazos, por minha culpa, a multa quem tem que pagar somos nós, né? Tanto é que hoje nós temos um seguro, né? Nosso seguro hoje é de R$3 milhões. Se nós não cumprir, se a gente errar em algum ponto para o cliente e eu for culpado, a conta quem tem que pagar somos nós, né? Isso, ele tem um seguro para cobrir. Graças a Deus nunca usamos o seguro. Você arruma um problema com o cliente e ainda arruma um problema para si mesmo. Exatamente. E já aconteceu nós errarmos e já pagamos. Meu amigo, não tinha como ficar com o cabelo mesmo, não. Infelizmente, eu tenho paixão em servir, né? Eu tenho paixão de ensinar. E quando eu vi esse mercado todo, né, de muitos milhares de empresários que não conheciam nem mesmo o que é uma guia de PIS e COFINS, não sabiam o que é um produto monofásico, não sabiam o que é uma margem, e quando ele precificava errado. Eu falei, cara, isso aqui é uma maravilha, isso aqui eu vejo só uma oportunidade. E aí então o que aconteceu? Mesmo trabalhando somente na parte tributária, muitos clientes me ligavam para tirar dúvidas comigo de outras áreas, né?
o imposto de renda, a contribuição social. Então ele me falava o que estava pensando em fazer, eu orientava ele, não, fala para o seu contador fazer isso, assim você vai economizar imposto. Aí ele falou, Fábio, o contador não entendeu não, liga para ele. Eu ligava, falava para o contador, isso tem que ser feito dessa forma, assim, assim, assado. E aí o que aconteceu? Um cliente do estado do Rio de Janeiro, olha só, minha empresa é em Minas, né? Mas nós atuávamos já em vários estados no Brasil na parte tributária. Aí sua empresa já estava estruturada para a parte tributária nesse momento já? Sim, já estava estruturada, com o portal funcionando, já tinha lá basicamente uns 20 funcionários, né, 20 contadores, né, já estava mais estruturadinha. Mas aí um cliente, sendo bem atendido nessa parte tributária, ele pegou, eu visitando esse cliente um dia aqui no estado do Rio de Janeiro inclusive, ele pegou e falou assim, Fábio, você não quer fazer minha contabilidade? Não. As dúvidas que eu tenho eu tiro com você. Meu contador praticamente não é acessível, né? Eu ligo para ele hoje, não pode me atender. Daqui a uma semana ele me liga de volta. Você sempre me atende na hora. Se você não puder, você fala, pergunta se é urgente e você me liga logo em seguida. Então, ou seja, e você é um cara que tem muito conhecimento, né? Eu confio no seu trabalho, né? Eu fiquei, cara, deixa eu pensar. Aí eu conversei com o meu sócio na época, né? E aí então nós decidimos, depois de um dia de pensar, de orar também a Deus, logicamente eu levo na presença de Deus, o meu Senhor, né? E aí então nós decidimos fazer a contabilidade. Mas o que eu falei para esse cliente? Cliente, é o seguinte, eu não tenho estrutura ainda, não tenho nem sistema. Eu posso te assumir daqui a 30 dias, porque eu vou providenciar tudo isso. Eu falei, não, Fábio, está fechado, daqui a 30 dias eu sou seu cliente. Então eu me estruturei minha empresa, né? Contratei mais 2 pessoas, contratei sistema. Olha um ponto importante, tá vendo? Ele conseguiu enxergar que mesmo naquele momento já com a empresa estruturada para atender uma parte... Mesmo assim ele não queria fazer um trabalho... É importante ter ciência de onde você alcança, onde dá para você pegar. Ele, eu acho que aí você ganhou mais ainda do cara, que você jogou com a verdade, você falou, olha só, não posso agora. Mas daqui a determinados dias eu posso. Sim. Se ele tinha alguma dúvida ali, você tirou agora. É verdade. Já deixou de ter, porque realmente, ele é de confiança, não tem... Poxa, ele vai preparar uma estrutura para poder me atender. Sim. Olha só, olha o atendimento, a qualidade, olha o nível que foi a coisa. Não tem como ser diferente, né, Guilherme? Eu lembro que no Martins, o que me ensinaram lá e no Grupo Algar, né? Você tem 2 decisões para tomar, uma decisão para tomar. Ou você fica vermelho uma vez só, ou você fica amarelo a vida inteira. Então, você falar a verdade é muito importante, porque senão você fica amarelo a vida inteira. Então, eu prefiro ficar vermelho por alguns minutos, né, ou talvez 1 hora, do que ficar amarelo a vida inteira e pensando naquilo. Então, a gente trabalha com a verdade, tem que falar a verdade. Quando nós erramos, nós ligamos para o cliente, falamos que nós erramos, né, se te demos prejuízo, a gente vai arcar com a multa e com o juro que der. Tanto é que nós já pagamos multa e juros, né, nós já pagamos já em alguns estados, né, graças a Deus foi pouco, né, porque a nossa equipe, nós não somos perfeitos, nós erramos, mas nossa equipe é muito boa, muito ciente disso, né. E aí então, Guilherme, nós começamos a fazer contabilidade desse primeiro cliente. Colocamos 2 pessoas no avião, viemos para o Rio de Janeiro, ficamos aqui 1 semana no cliente, preparando ele, orientando, criando metodologia, criando processo, né? E aí nós começamos então, foi aí que nós começamos a fazer a danada da contabilidade. Os cabelos voltaram a cair. Aí é o resultado de hoje. Se tinha alguma coisa, foi isso agora. Mas foi muito bom, porque... para vocês terem uma ideia, né, a nossa forma de trabalhar, qual que é o nosso princípio? Eu preciso levar conhecimento para o meu cliente, preciso levar conhecimento para ele, eu preciso mostrar para ele como é que está o negócio dele, porque nessas consultorias que nós fizemos antes de abrir contabilidade, nós percebemos que o empresário, muitas vezes ele não quer conhecer um pouco da contabilidade da parte tributária, na verdade, eu vou falar um termo aqui, né, meio pesado até. Ele não delega, ele delarga. Né? Ele delarga para o contador. Não, meu contador está olhando isso. E ele se exime de aprender alguma coisa. O que nós acreditamos é que ele precisa entender alguma coisa de fiscal e de contabilidade. Por quê? Porque conhecimento
não ocupa lugar. Conhecimento não ocupa lugar e vale a pena. Eu vi muitos empresários, pessoal, muitos empresários serem passados a pernas por contadores esse Brasil afora. Eu vi muita coisa acontecer. Eu vi coisas tipo assim, o cliente, o contador fez uma negociação com o fisco, né? Fez uma denúncia espontânea e aí começou a vir uns boletos para o empresário pagar. O empresário não sabia. Não sabe nem o que é, do Não que se sabia, trata mas o que é isso aqui? Aí o contador falou, olha, não, porque eu fiz uma denúncia espontânea para você, tal. Então, ou seja, o cliente ficou totalmente vendido na história, não sabia nem o que era. Então, Mas paga. Mas Mas pagava. paga. Ficou indeciso, não sabe o que é, não, mas ele mandou, tem que pagar. Tem que pagar. Infelizmente esse contador perdeu o cliente, porque hoje ele é cliente nosso. Então a gente preza muito pela verdade, falar a verdade, né? Isso me deixa vermelho no momento, não deixa amarelo a vida inteira, né? Aquela frase que eu comentei. Então hoje nós estamos com contabilidade, mas uma contabilidade um pouco diferente do que a maioria conhece hoje no Brasil. Nesse período você já estava trabalhando mais com supermercado? Então, como é que foi essa... Interessante, Ele Natália. falou do primeiro, a gente falou Sim. do primeiro, mas e aí, como é que vieram os seguintes? Então, desde quando eu fui dispensado por essa empresa, né? E aí então eu iniciei trabalhando com supermercado. Por quê? Porque desde quando eu saí, o Martins me convidou para dar palestras e dar consultorias para varejistas. Então eu entrei de cabeça. Como eu já tinha um DNA voltado para varejo, né? Meu pai sempre teve comércio, desde quando me conheço por gente, meu pai sempre teve comércio. E sempre trabalhei atrás de um balcão, até então entrar para a faculdade e pegar outros tipos de trabalho. Então desde quando eu saí dessa empresa, eu comecei então a prestar serviço para supermercadista. Então desde 2007 que eu trabalho com supermercadista, dando consultorias em algum tipo em alguma coisa, sempre, né? Na área tributária, área contábil, dando treinamentos também, né? Então desde essa época, né? E quais foram os desafios quando você virou a chave e falou assim, é supermercado, é o que eu quero. Ali tem oportunidade, eu vejo crescimento. Quais foram os desafios assim, mais difíceis que você teve que superar para hoje a sua empresa ser o sucesso que é, o Fábio o seu sucesso que é, você conseguir transformar a vida desses clientes, no caso? Bom, eu acho que o primeiro ponto aí, Guilherme, realmente servir. Servir para mim é tudo. Então a primeira coisa foi servir. E aí esses supermercadistas, eu precisava entender um pouquinho da cabeça dele. Complicado, hein? Foi o maior desafio. Por quê? Porque eles fazem conta de centavos, né? Então eu precisava entender como que ele precifica um produto, qual a decisão que ele toma em comprar de um fornecedor ou comprar de outro, né? E aí tem uma coisa interessante, que nem sempre o mais barato vai ser realmente o mais barato, depende de quem você compra e de onde você compra. Você comprando hoje, a gente tem, no nosso curso vai ter sobre isso, né? De repente você tem 3 opções de comprar de 3 estados diferentes, dentro do seu estado e 2 estados de fora. Aquele estado de fora está com preço mais em conta, mas aquele preço mais em conta vai ser o mais caro, porque tem a questão de convênio de um estado com o outro, se o produto é ST, se ele é tributado. Então entender a cabeça do varejista foi o maior desafio. Eu costumo dizer, né, que o varejista tem que varejar, né, ele tem que comprar e vender, né, que ele sabe fazer de melhor. Então eu tinha que entender a cabeça dele, como é que ele gestiona as pessoas, né, como é que ele faz as promoções, né. Aí eu aprendi então, Guilherme, que muitas vezes vender um produto abaixo do custo às vezes é legal, porque chama o cliente, né, para dentro da loja dele. Então fui entender algumas coisas, que algumas margens realmente elas são negativas, né. O Martins tinha disso também. O Martins também vendia produto abaixo do preço de custo. Acho que todos os atacados fazem isso, né? Então, mas quais que eu posso fazer isso? Então, o maior desafio foi realmente entender um pouquinho a cabeça do varejista. E depois fazer o varejista fazer, né? Isso, e depois fazer ele entender um pouquinho também do meu lado, do lado contábil, né? Exatamente isso.
E pensando lá na sua família, né, que passou por você, com você, sua esposa, que você também falou, que você já tinha até suas filhas no momento que você perdeu tudo, perdeu casa, perdeu emprego, perdeu carro, perdeu o notebook novinho que tinha acabado de comprar. Exatamente. O que pra eles, essa transformação que você fez servindo as outras pessoas, trouxe de benefício? Então, lá em casa, né, primeiramente eu tenho uma patroa dentro de casa que é muito aguerrida, né, ela é forte, ela fala, não sou tão, mas ela é muito, muito forte. Então, é uma parceria muito bacana que eu tenho com a minha família. Hoje, as minhas filhas, como elas eram muito pequenas, elas não entenderam muito bem naquela época. Hoje, elas estão vendo a empresa que elas vão herdar no futuro, né? Inclusive, a mais velha trabalha comigo, ela faz contábeis hoje, né? E é legal porque essa que faz contábeis, né, a Laura, eu já dei 2 entrevistas para a turma dela. Né? O pessoal que faz contábeis me perguntando como é que é ser contador, então acho que ela está começando a gostar mais do curso que ela está fazendo na faculdade. E elas dão muito valor hoje. O que eu ensinei muito para as minhas filhas, né, foi saber trabalhar com dinheiro, né, saber o valor das coisas. Então, as 3, eu tenho uma filha de 18, uma de 16 e uma de 11. As 3 sabem muito bem trabalhar com dinheiro, por incrível que pareça. Elas têm dinheiro em casa. Elas não trabalham, só a Laura que trabalha, a mais velha, trabalha comigo, mas as 3 têm dinheiro. E eu não dou mesada. Como que elas têm dinheiro então se você não dá mesada? Elas faziam coisas para vender onde eu moro. Elas faziam um docinho para vender, faziam um bolo para vender. Então elas, de um jeito, de uma forma ou de outra, elas começaram a querer ganhar dinheiro de forma legal. Sua esposa que deve ter estranhado, que foi começando a sumir coisa dentro do armário. E elas vendendo as coisas. Precisa até perguntar para ela, né? Como é que ela entende isso, mas realmente aí na cozinha, né? Porque uma delas faz chocolate para vender, então a cozinha dormia arrumada e amanhecia toda desarrumada, né? Aí ela, fulano de tal, você tem que arrumar a cozinha, o que você sujou você limpa. Então isso foi dando também responsabilidades para elas, né? Então a nossa criação com as nossas filhas está sendo muito bacana porque elas sabem o valor das coisas hoje. Então quando elas pediam uma coisa para mim, já aconteceu várias vezes, mais com a minha esposa quando ia no shopping, por exemplo, ela, mamãe, quero comprar isso aqui. Aí ela olhava para mim, ela falava assim, minha esposa falava para ela, olha, então vai, você quer comprar? Pode comprar com o seu dinheiro, né? Com o seu dinheiro você pode comprar então. Aí elas pensavam bem, não, então não vou comprar não. Então isso foi muito bacana. Eu acho que o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos, realmente eles saberem trabalhar com dinheiro. Porque você vê uma empresa hoje, eu já dei consultoria para uma empresa que quebrou, fechou as portas. É muito triste, é até um mini atacado, né? Faturava 5 milhões por mês, essa história é interessante. E aí, olha só, tá vendo? Gente que fatura milhões, se não tiver controle, não tiver gestão, não fizer as coisas corretas, também quebra. Sim, exatamente. Também quebra. Aí às vezes o cara que é pequeno lá fala, eu não vou fazer porque eu sou desse tamanhozinho, não precisa. Não preciso disso. E o quebrar enquanto cresce também, né? Sim. Eu acho que faz muito parte o trabalho que você faz é muito importante, e é muito importante entender como fazer para você sair de uma condição inicial que estava ali engatinhando para de repente ter uma série de oportunidades, você poder voar com facilidade mais rápido. Mas e aí, se você está acostumado com aquele mundo um pouco menor para chegar num pouco maior, essa transição não dá para ser assim de qualquer jeito, certo? Sim. Não, e o interessante, Natália, é que eu costumo dizer o seguinte, os empresários precisam ter 2 relatórios que eles precisam estar olhando eles todo mês, né? Tem vários, né? Mas um deles é o chamado fluxo de caixa. E isso o contador não consegue fazer para ele. Esse fluxo de caixa, ele vai mostrar uma situação de hoje e dos próximos 30 dias, né? Se ele vai ter recurso para pagar ou não os seus compromissos. Outra coisa é você ter um padrão de compra, você ter uma política de compra. Eu só posso comprar com acima de 14 dias, então eu só compro à vista.
Porque se ele comprar, se ele comprar algo que vai ter que pagar daqui a 3, 4 dias, se não tiver recurso, ele tem que pegar dinheiro emprestado. Aí vira uma bola de neve. A bola de neve que Essa depois bola como é de- que faz? Meu Deus, Exatamente. essa bola de neve quando envolve dinheiro, Poxa. tenho medo dela. Não, e eu tenho, assim, tem muitas histórias para contar, se vocês me permitirem, eu quero até contar algumas histórias agora. Pode assim. falar. É exemplo aqui pra gente ver como na prática como é que funciona essas encrencas. Ó, nós tínhamos um cliente que ele faturava em torno de R$1 milhão por mês, né? Ele estava no lucro presumido, a carga tributária dele estava em torno de 8% sobre a venda. Isso no supermercado. Supermercado, 8% sobre a venda. De PIS e COFINS, o que o contador dele fazia? Ele pegava 1 milhão, né, e julgava 3,65% que é a alíquota de PIS e COFINS no lucro presumido. Então pagava aqui R$ 36.500 de PIS e COFINS. No entanto, mesmo a gente fazendo uma auditoria no banco de dados dele, o contador não separava os itens monofásicos e os itens alíquota zero de PIS e COFINS. Quer dizer que ele estava pagando em cima de produto que não precisava. Exatamente. Então ele fazia em cima do faturamento bruto, a grosso modo ali, faturou X mil reais, é ali. Exatamente, isso mesmo. Meu Deus. O que aconteceu? O PIS e COFINS desse cliente caiu para R$9.000 a R$12.000 por mês. Olha a economia que gerou uma... Não vou chamar de uma simples análise, porque analisar isso não é fácil. Sim. Não é fácil, requer tempo de estudo, tudo que você adquiriu aí perdeu seus cabelos. Para poder chegar nesse número. Mas, cara, é uma economia, eu acho que é um tempo valioso que se deve investir para poder gerar essa economia. Dar resultado na ponta. Então, isso aqui que me salta os olhos, eu fico talvez mais feliz do que o próprio empresário, porque eu estou levando para ele algo, porque ele tem família, ele tem empregado, quantas pessoas não dependem do negócio dele? Né? E o entendimento disso, quer dizer, o cara não sabe, não está acostumado, como o próprio Fábio comentou, muito contador que já, vou usar o termo aqui, passa a perna no empresário, porque não informa, porque aproveita que o empresário não conhece e o setor tem muitas possibilidades de economizar, de trabalhar melhor o dinheiro sem fazer, sem sonegar, sem arrumar encrenca com tudo da maneira o governo, correta. certo? E você não fazer a menor ideia do que está acontecendo te causa situações como essa e daí outras piores que o Fábio deve ter muita história para contar. Não, esse cliente, por exemplo, nós estamos recuperando para ele praticamente R$1 milhão que ele pagou a mais. Aí nos dá assim, primeiramente, pessoal, uma coisa importante que eu quero falar para você, varejista. Muitos advogados ou contadores chegam até você, não, vou recuperar X milhões para você. Cuidado com isso. Cuidado. Por quê, pessoal? Porque depende da maneira que ele for recuperar. Como que a gente recupera esse recurso? Só para vocês entenderem bem. A gente recupera pegando os últimos 5 anos, eu tenho que pegar o que ele vendeu lá no 5 anos atrás, ou seja, 50 meses atrás, 60 meses atrás, o que ele vendeu, o que ele vendeu mesmo, qual que era a tributação daquele produto que ele vendeu e o que ele comprou. E eu tenho que ter uma planilha para fazer isso, ou um sistema, e realmente mostrar qual foi o valor que ele pagou maior. Porque se o físico um dia quiser fazer uma auditoria, nesse caso aqui dessa recuperação de R$1 milhão que eu estou falando para vocês, eu vou mostrar para ele, vou mostrar a lisura do nosso trabalho. Aqui, fiscal, foi assim, ele vai ver que não vai ter erro. Ele pode talvez questionar um ou outro produto ali. Mas então muita gente está recuperando imposto sem ter isso. E aí acreditando que o fisco não vai auditar, que ele não vai olhar esse tipo de coisa. Então tome muito cuidado nesse sentido. É por esse motivo, pessoal, que eu falo muito, tem que falar sempre a verdade, tem que dar garantia para o nosso cliente. Então a gente fala, ó, aqui tem risco, aqui não tem risco. Quer recuperar mais que isso? Quero, então, mas tem um risco. Aí a gente deixa bem claro para o cliente nesse sentido, para a gente não vender coisa que depois eu vou ter que ficar vermelho, né? Ou amarelo a vida inteira, vamos dizer assim, né? Bom. E aí, você falando mais da sua trajetória e tal, hoje, como é que está o Fábio nos dias atuais? Como é que é a sua relação com os supermercados e tal? E
qual foi uma transformação legal, sem ser esse exemplo que você mostrou pra gente agora, que você conseguiu gerar para os donos de supermercado? Olha, Guilherme, a maioria dos nossos clientes são muito satisfeitos com o nosso atendimento, né? E o que eles agradam mais em nós é que ele hoje conhece os números da sua empresa, né? Ele tem uma DREzinho, um balanço patrimonial, que ele conhece, sabe o lucro que ele está tendo, né? Não são todos os clientes que têm isso. Por quê? Porque às vezes, até um cliente recente nosso, né, que nos contratou, falou: Fábio, eu estou louco para ver minha DREzinho, qual o lucro que eu estou dando, bonitinho e tal. Mas ele tem que mandar para mim todas as informações que eu preciso para fechar a contabilidade dele. Então, por exemplo, nós temos clientes que às vezes não querem mandar o extrato. Não, vou mandar meu extrato para você não, porque você quer meu extrato. Eu preciso do extrato para fazer contabilidade. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer quando vai sem extrato, né? Mas então, é só um extrato, você não vai me mexer na conta do cara, eu só preciso da informação. Exatamente. Então, o que pega mais é porque a maioria dos escritórios de contabilidade não fazem a contabilidade que nós fazemos. Porque eles fazem o que nós chamamos de estimativa. Então, eles estimam o lucro e aí, com base naquele lucro, eles mandam a guia de imposto de renda, mandam a guia de contribuição social para você pagar, mas é tudo por estimativa, porque ele não tem informação. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente precisa do extrato da conta corrente, eu preciso do saldo a receber do cartão de crédito e de débito, nós precisamos do saldo do contas a receber, se ele vende notinha, né? Se ele vende a crediário, precisa aquele saldo também, eu preciso saber o CMV dele, né? Então eu preciso de várias informações, eu preciso saber das dívidas do banco, se ele tiver, qual o valor do empréstimo que ele paga todo mês, eu preciso dos contratos bancários para fazer uma contabilidade bem feita, né? E aí sim eu vou ter uma DREzinha com o número real dele, né, para mostrar para ele. Então, o que mais agrada nos clientes é esse tipo de atendimento. Outra coisa, Guilherme, acho que é importante ressaltar também, nós temos hoje vários aplicativos que a gente coloca no cliente para ele ter o controle do negócio dele. Por exemplo, como que ele vai falar conosco? Tem uma ferramenta onde ele fala diretamente conosco. Nessa ferramenta fica registrado tudo que ele mandou para a gente, para evitar o disse, não me disse. Você falou isso, mas que dia que eu te falei? Então ali fica registrado tudo, né? Tudo que ele falou, tudo que ele mandou para nós está ali registrado. Nós temos outra ferramenta que mostra para ele o que ele comprou e o que ele vendeu, né? Até em tempo real, né? Então, porque como essa informação ela vem para nós de maneira pela internet, então eu dou essa ferramenta para ele poder usar da maneira que ele achar melhor. Ele tem também um BI, né? Um BI tributário, onde eu mostro para ele, por exemplo, vamos supor que ele pagou 10 mil de ICMS esse mês e no mês seguinte ele pagou 20 mil. Né? Então, por que o meu ICMS aumentou para 20 mil? Então, nesse BI tributário está explicado por que aumentou. Porque o ICMS, assim como o PIS e o COFINS, depende do que ele comprou e do que ele vendeu. Então, ali, se ele teve crédito de imposto, se ele não teve crédito de imposto, então ali mostra exatamente por que esse ICMS aumentou ou por que ele reduziu, né? Então fica bem claro para ele nesse sentido. E evita erro também da nossa parte, né? Então eu acho que ele gosta do nosso trabalho em virtude desse atendimento, né? Inclusive hoje mesmo estava conversando com um cliente que nós fizemos essa visita para ele ontem, lá um cliente de Franca, né? Então nosso pessoal fez a visita para ele, fez uma prestação de contas. E o cliente ficou super satisfeito com o nosso atendimento. Falou assim: Fábio, agora eu entendi por que a minha empresa está desse jeito. Olha, né? Só. Então, nós deixamos um dever de casa para ele fazer. Então, ele precisa reduzir a carga tributária dele. E para ele reduzir, ele precisa fazer um dever de casa. Então, deixamos para ele fazer um dever de casa para que no próximo trimestre esse imposto dele seja menor do que ele pagou agora, né? E ele quer trabalhar de maneira correta, né? Ele quer trabalhar certinho, não quero sonegar, enfim. E dá para ganhar dinheiro pagando os impostos que você tem que pagar. Isso eu tenho certeza disso hoje. Inclusive, acho que é importante colocar, né? Nós temos hoje um certificado, Guilherme. O certificado é bem interessante. Nós certificamos o cliente, damos certificado para ele mesmo que ele é uma pessoa responsável, que ele paga tudo em dia e que ele é lucrativo. Olha, então tem um certificado. Então aquele muito cliente que faz isso recebe um certificado nosso, ele pode colocar na parede, tudo, né? Então assim, é quase certificado de qualidade, né?
Então, por que a gente fez isso? Porque aquele cliente que trabalha, que ouve, que faz aquilo que nós pedimos para ele fazer, né? E tem cliente que fala o seguinte para mim: Fábio, o que vocês pedirem para mim fazer, eu vou fazer. E ele faz mesmo. Então, esse cliente, se seguir as nossas recomendações, eu não tenho dúvidas que ele vai ser bem sucedido. Não tenho dúvidas, porque a gente tem parâmetro de mercado, né, Guilherme? Nós sabemos quanto tem que ser a folha de pagamento dele em relação ao faturamento, quanto tem que ser o cartão dele em relação ao faturamento, quanto tem que ser o aluguel dele em relação ao faturamento. Então, não existe milagre nesse meio. Vou te dar um exemplo aqui, Guilherme e Natália. Se a folha de pagamento dele tem que ser de 8% a 10% no máximo da venda. Tem cliente nosso que está dando 12%. Então, o que eu já falei para ele? Olha, se você não reduzir sua folha, você vai perder lucro e você vai prejudicar o seu negócio. Então, assim, aqui você tem que reduzir sua folha de pagamento. Não dá para você ficar com essa folha de pagamento alta dessa forma, não. Ou então você ganha no aluguel, né? Se você reduzir o seu aluguel, você pode ter a folha desse tamanho. Você reduzindo o seu cartão, você pode ter a folha do seu tamanho. Isso que eu ia falar, a importância de saber conhecer os números é isso, que ele pode virar e falar assim para você: Fábio, mas eu não quero mandar ninguém embora, meus funcionários são bons e tal. Então você, pô, olha só, então esses 2% que a gente tem que reduzir, vamos reduzir em alguma outra coisa. Aqui estão os seus números, tá enxergando, tá vendo, tá na mão. Então, para onde que a gente pode ir? Vamos reduzir no aluguel, vamos reduzir, segue os exemplos que você falou, tá, para reduzir em outras coisas. O que a gente falou muito de você ter o entendimento do que está acontecendo para ter o como decidir, isso. Né? Decidir como fazer Qual as coisas melhores. Passo, né? Exatamente. Eu vejo muito você, a gente está aqui conversando e você naturalmente, quando a gente vai ver, você está dando aula. E daqui a pouco está dando mais uma aula, porque não é só um exemplificar a coisa em si, você vai explicando mesmo. Então eu vejo essa tendência sempre de ensinar, de demonstrar. Peraí, deixa eu explicar como é que faz. O que para você nisso é mais importante? Quer dizer, qual é a tua sensação, você, Fábio? Quando você pega uma contabilidade ou o que quer que seja que você vá demonstrar para um cliente ou para um aluno, certo? Qual é a sensação, Fábio, de estar transmitindo aquilo? Então, é interessante isso que você perguntou. Eu lembro do meu pai, né, que foi comerciante, então as pessoas falavam sempre muito bem dele, da honestidade do meu pai. O tanto que ele era honesto, o tanto que ele era, falava a verdade e tudo mais. Então, aquilo me dava um orgulho muito grande do meu pai nesse sentido, né? Então, trazendo para mim hoje, isso talvez seja a minha missão, levar esse conhecimento para o meu cliente, para que ele fique satisfeito com o nosso trabalho e que ele fale bem de nós. Então, qual o legado que eu quero deixar, né? Eu acho que tudo vem do legado, né? É como se alguém falasse bem do seu filho. Não tem coisa mais prazerosa do que alguém falar bem do seu filho. Eu acho que eu que tenho 3 filhos, a minha esposa acho que vai concordar comigo nesse sentido, mas é muito bom, né? Então, eu quero, talvez o que eu quero é que esse cliente seja bem atendido e que eu deixe algo de valor para ele, que deixe um ensinamento para a vida dele. Então, eu lembro que teve uma contabilidade, mesmo se não for cliente nosso, não tem problema não, mas teve uma contabilidade, o cara me ensinou isso aqui. E hoje eu tenho isso, Natália e Guilherme, que alguns ex-alunos, né? Eu dei aula durante muito tempo, então as pessoas, até uma ex-aluna minha, que hoje também é nossa colaboradora na empresa, ela me convidou para ser padrinho de casamento dela, eu e minha esposa. E ela lembra exatamente o dia que eu entreguei a prova para ela. Né? Eu quero até contar essa história porque ela tirou 0 comigo. Ela tirou um 10. Agora você vai ter que contar. Ela tirou 0, né? E aí ela ficou meio abalada. Ela estava com o filho dela no hospital na época, tudo. E eu sentei com ela e conversei com ela. Falei: não, fulano, isso aqui é assim, você vai conseguir. Se você conseguir tirar essa nota, eu posso complementar um pouco aqui, mas não desiste não, que ela queria parar de estudar. Poxa, por causa da minha prova vai parar de estudar? Não, negativo. Erga a cabeça, você pode conseguir sim, tal. E ela me convidou para ser padrinho de casamento dela e ela contou essa história, que ela ficou marcada. Sinceramente, eu lembro mais ou menos do dia, mas ela lembra em detalhes do dia, do que eu falei para ela. Então, foi uma coisa muito marcante. Muito marcante para ela. Então, isso,
não tem dinheiro que pague isso, né? Você ajudar uma pessoa nesse sentido, né? Então isso para mim, iguais a ela, eu acho que teve muitos casos, né? Até de empresários mesmo que falaram para nós, cara, realmente vocês são diferentes, né? Vocês são diferentes, vocês realmente preocupam conosco, eu estou muito satisfeito com a contabilidade, vocês não são perfeitos, né? Não existe contabilidade, o contador perfeito, nós vamos errar, nós vamos errar, mas quando eu errar eu quero falar que eu errei e quero tentar consertar da melhor forma possível, né? E sempre falar a verdade, né? O risco que tem, o risco que não tem, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu já vi que você faz palestra também, então essa coisa de ensinar, de passar o conhecimento, você, Fábio, dentro de sala de aula, Fábio contador, Fábio palestrante, como é que é? Quer dizer, porque tem um pouquinho de diferença aí, não sim, tem, não? sim, mas é engraçado, na palestra, talvez a minha esposa saiba até falar melhor do que eu, mas eu me considero uma pessoa muito rigorosa com as coisas, muito rigoroso, assim, eu quero a perfeição. Então na sala de aula eu era muito bravo assim, eu exigia silêncio na sala de aula, eu me sentia como autoridade, né, na sala de aula, então, mas ao mesmo tempo um coração mole nesse sentido, para ponto de conversar com essa pessoa, que é esse ex-aluno, que essa até colaboradora nossa hoje, né? Era só os alunos abrir a boca, era só falar a palavra-chave. Preciso de sua ajuda, me ajuda aqui. Se algum deles estiver assistindo agora, vai falar, caraca, dei muito mole. Não, mas teve caso de aluno que pediu ajuda, eu não dei não, porque eu vi que o pessoal tava querendo, enfim, vocês sabem quando o cara quer, né? Mas eu acho que assim, eu sou muito rigoroso nessas coisas, eu quero muitas vezes a perfeição. E por que a perfeição? É interessante isso, né? Porque eu acho que como a minha formação inicial da minha carreira profissional foi como auditor, e o auditor tem que ser certinho, o auditor tem que ser exemplo, né? Eu lembro das cursos que eu fiz lá na empresa, o auditor não pode ter conta negativa em banco, o auditor não pode dar cheque sem fundo, o auditor tem que ter um nome exemplar, o auditor tem que ter uma família, o auditor tem... Então assim, a cobrança em cima de uma auditoria, então o cara é auditor, então o cara sendo auditor, o cara tem que ser um cara diferente, o cara tem que ser honesto, o cara tem que ser exemplo. Então isso me fez procurar muita perfeição nesse sentido, né? Então os meus trabalhos têm que ser muito bem feitos, não pode ter erro, né? E aí eu cobro muito isso do nosso pessoal também nesse sentido, né? E isso talvez gere algum estresse, né? Interessante, Guilherme e Natália, sabe, quando eu fiz faculdade, eu tomei pau em uma matéria. Não acredito. Todo mundo, quem nunca? Todo mundo toma. Deu ruim aqui, eu tomei pau aqui, ó. Já era. Vou ter que refazer, pagar de novo, vai pra frente, meu filho. Não, e como eu já trabalhava em auditoria, Guilherme, eu lembro que eu não fui pedir ponto pro meu professor. Falei, cara, o que eu pensei? Não, peraí, eu sou um auditor, não posso tomar pau em matéria. Então aquilo assim foi como me desse um estralo. Eu preciso melhorar na faculdade. Foi no terceiro período. Então eu lembro dos meus professores mais exigentes. Eu lembro. E não lembro daqueles professores talvez mais delargados, vamos dizer assim, vamos de qualquer jeito. Então aqueles mais exigentes eu lembro deles, lembro hoje e agradeço, né? Então isso me fez ser uma pessoa talvez mais exigente comigo mesmo, com a minha família, minha esposa sabe disso, minhas filhas também sabem disso, quanto sou exigente, e os meus colaboradores também sabem que eu sou um pouco exigente nesse sentido, porque eu acho que a gente pode sempre fazer o melhor. Sempre podemos fazer mais do que nós estamos fazendo hoje. Isso é uma cobrança contínua dentro de mim, mas eu tenho que ter também inteligência emocional para poder saber quando eu posso exigir mais, quando eu tenho que tirar o pé da embreagem, colocar um pouquinho o pé no freio, porque às vezes tem pessoas que não entendem assim, né? Tem que saber dosar, né? Tem que saber dosar. Senão... Esse é o desafio também. Fábio, eu queria saber se você pudesse voltar no tempo lá atrás para aquele menino que começou a trabalhar com seu pai lá em Minas Gerais. Se você pudesse voltar no tempo hoje e falar para você, Fábio, lá atrás, trabalhando atrás do balcão com seu pai, alguma coisa, o que você falaria, qual o recado que você daria para aquele Fábio lá? Olha, se eu pudesse voltar lá atrás, Guilherme, é um sonho meu hoje, né?
quero até colocar o sonho. Eu acho que essa área de varejo é uma área que me encanta muito. Talvez hoje, meu pai já me chegou na época a me oferecer o comércio. Meu filho quer tomar conta do comércio? Eu falei, não, pai, eu vou estudar, tal. Eu não sei, eu acho que hoje eu não sairia do comércio que meu pai tinha. Talvez hoje, da maneira que eu sou hoje exigente, né, eu acho que eu estaria hoje talvez com várias lojas, né, pela maneira que eu sou, pela maneira que eu trabalho, pela dedicação que eu faço, eu acho que se eu pegar alguma coisa para fazer, eu vou fazer bem feito. Então, eu acho que daria esse conselho para mim mesmo, né? Porque na época que eu parei de trabalhar com meu pai, foi porque eu falei, não, eu quero estudar, né? E hoje, olhando para trás, talvez eu estaria bem melhor hoje, talvez financeiramente falando, né? Se eu tivesse um comércio para poder tomar conta. Então, quem está me ouvindo hoje, né? Comércio é muito bom. Você vê o dinheiro entrar, o dinheiro sair, você atender bem o seu cliente. Eu acho que o segredo do sucesso é você fazer aquilo com amor, com paixão, né? Igual eu falei para o pessoal aqui, talvez um dos nossos lemas seria fazer com paixão, servir com amor, servir com paixão, né? Então o servir faz todo sentido. E eu acho que você lidar com pessoas hoje, Guilherme, é muito, muito bom. As pessoas te dão um sorriso, né? Você interagir com as pessoas hoje, isso me agrada muito, Dar aula, interagir com alunos, isso me agrada. Eu parei de dar aula porque tive que viajar, não teve jeito, cliente em todo lugar do Brasil, aí não teve como dar aula. Eu tive que parar de dar aula. Então, eu daria esse conselho para aquele Fábio Gomes lá, calça curta, de 12, 13, 14 anos de idade, né? Continua nesse caminho aí, pega firme no comércio do seu pai, dá novas ideias que talvez, eu acho que hoje eu estaria talvez com várias lojas hoje, eu não tenho dúvida disso. E para as pessoas que estudam contabilidade, administração e têm sonhos e vontade de ser contador, o cara que está começando, uma pessoa que já exerce a função, já é formado, se você pudesse palestrar e falar para essa pessoa hoje que está te escutando, o que você falaria para ela? Qual conselho você daria para ela? Bom, essa pergunta é boa e assim, eu tenho um recado bacana. Primeiramente, saia do quadrado, porque nós não somos fiscais. Eu, contador, eu tenho que levar para o meu cliente alguma estratégia para que ele reduza a carga tributária em cima do seu comércio. Sabe por quê, Guilherme, que eu falo isso? Porque eu já vi empresários pegar dinheiro em banco para pagar tributo. Olha só, e a nossa carga tributária, até isso terá no nosso curso, inclusive, a nossa carga tributária é a segunda maior do mundo. Existe um indicador que é o percentual que eu pago de tributos em relação ao PIB, né? Hoje, em primeiro lugar, é a França, está com 34,4%. A carga tributária da França hoje é 34,4% em relação ao PIB. O Brasil é o segundo, nós estamos com 34% aproximadamente. Os Estados Unidos está com 26%. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está com 26% da carga tributária em relação ao PIB. Dinamarca, Itália, né, são os países mais ricos do mundo, né, tem a carga tributária menor que o Brasil. E o pior é que nós não temos saúde nesse país, nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança pública, nós não temos nada disso. Nós temos que pagar. As minhas filhas estudam em escola particular, né, eu tenho um convênio médico particular, eu moro num condomínio fechado porque por causa da segurança eu pago um condomínio para isso. Então nós não temos nada disso. Então eu preciso, você aluno de contábil, você que é contador, nós temos que levar para o nosso cliente uma estratégia para que ele reduza essa carga tributária de maneira legal e mostrar para ele os riscos que ele tem se ele for na maneira ilegal, vamos dizer assim. Então eu preciso levar essa estratégia para ele. Então eu acho que isso é que eu falaria para o aluno, porque você fazer o que, novamente, eu não sou, quem paga o meu honorário não é o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, é o meu cliente que paga. Então eu não sou fiscal do fisco, nós precisamos entender isso, porque a faculdade nos forma para fazermos aquilo que diz a legislação. Beleza, está correto, mas precisa levar algum tipo de opção para o meu cliente,
para que ele reduza a carga tributária. Quantos empregos esse cliente meu não está gerando? Muitos clientes nossos, Guilherme, hoje ajudam comunidades aqui no Rio de Janeiro, com cesta básica. Algo que o Estado tinha que fazer, quem está fazendo é empresário. Né? Quantas hoje Criança Esperança e muita coisa mais tem nesse país que o empresário tem que ajudar, porque se não fizer isso, como é que vai virar esse país? Então a nossa responsabilidade é muito grande. E se tiver algum auditor fiscal federal me ouvindo, né, o auditor do Estado, o auditor entenda isso também, que esse seu contribuinte, né, ele faz a parte dele. Porque se nós... Olha, quero contar uma coisa para vocês aqui agora. Eu ouvi de um fiscal do Estado. Uma vez, eu conversando com um fiscal, ele falou o seguinte para mim: Fábio, eu fiz o curso de uma semana sobre ST, Substituição Tributária. Sabe qual foi a conclusão que nós chegamos? É impossível seguir a legislação. É impossível, não tem como seguir. Tanto que ela é complexa. Então, por mais que você queira fazer a coisa certa, você vai fazer uma coisa errada, porque não tem como seguir. Então, se um fiscal do Estado falou isso para a gente, nós então que conhecemos talvez bem menos do que ele, olha só. E o meu cliente? Como que eu explico, Guilherme? Aí é interessante, como é que eu explico para o meu cliente que se ele comprar mercadoria, eu estou em Minas, comprar de São Paulo para Minas, e se não tiver convênio entre Estado de São Paulo e Estado de Minas, e a mercadoria foi ST em Minas Gerais, estou comprando em São Paulo, e eu tenho que pagar o diferencial de ST, eu tenho 24 horas para pagar esse ST. E a mercadoria nem chegou para mim ainda. Ou seja, ela chega já vencida. Então, como que eu explico isso para o meu cliente, que o fisco, a legislação é dessa forma, que eu vou pagar com multa e juros, não tem jeito. Então, parece que o Estado quer ganhar dinheiro com multa e juros. Olha só, virou uma aberração no nosso país isso. Isso acontece em todos os estados, inclusive. Alguns estados têm a ciência ou a sanidade mental, né, de colocar todo dia 15 ou todo dia 20 do mês vence. Agora, alguns estados é com 24 horas. São Paulo também com 24 horas. Como que eu, contador, vou pegar uma mercadoria que vem lá de Goiás, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais? Eu tenho que pegar essa nota fiscal, saber que essa mercadoria não tem convênio com São Paulo e Goiás não tem convênio, eu tenho que pegar, calcular o ST dela, passar uma guia para recolher, sabe quanto muitas vezes? 50 centavos. É absurdo, né? Vocês acreditam nisso? Nosso país é assim. Nosso país é assim. Infelizmente, e aí o que nós estamos fazendo, Guilherme? Aí eu vou fazer um marketing aqui agora. Nós estamos construindo... Faz seu jabá. Tem que fazer, né? Nós estamos construindo um sistema, já está pronto em Minas Gerais, já está funcionando, que eu vou calcular essa guia automaticamente. Eu vou pegar o XML que vem e vou calcular isso automaticamente. Eu só não estou gerando a guia para ele pagar ainda, mas a ideia é que nós mandemos essa guia para ele antes dela vencer, ou seja, no prazo de 24 horas. Então a gente está... Porque na verdade eu costumo dizer que problema não existe, o que existe são oportunidades, né? Então, diante desse problema, gerou uma oportunidade. Então, aí que eu digo para você, estudante de contábeis, né? Saia do quadrado, pense fora do quadrado, porque se você pensar no quadrado, a sua vida como contador, ela vai ser curta, porque hoje os empresários querem contadores que pensem fora do quadrado, né? Que pensem de uma maneira diferente, que pensem talvez um pouco como ele pensa, né? Então é assim, respondendo a sua pergunta, né? Acho que delonguei um pouquinho, né? Fábio, ouvindo um pouco de toda a sua trajetória, eu queria perguntar para você se tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito ou de não ter feito até agora. Bom, primeiramente, eu não me arrependi de não ter feito odontologia. Opa! Eu acho que eu não daria certo como dentista. Acho que não daria. Como foi que você pensou em ser odontologia? Só pra gente, só um parêntese aqui. Então, tinha um amigo meu, hoje pra quem ele mora tá em São assistindo Paulo. não morrer com curiosidade. Não, mas essa história é interessante. Eu tinha alguns amigos meus na infância. Eu tive amigos meus que eram quase que traficantes e tinha amigos meus que eram famoso CDF, né? Aquele correto, né? Politicamente correto. E esses amigos meus que eram muito inteligentes, estudiosos, um deles passou
para odontologia na Faculdade Federal, 48 candidatos por vaga. Ele passou em primeiro lugar, sem fazer cursinho. Então o cara era muito inteligente. E era meu colega de jogar bola na rua. Só que quando dava hora de estudar, ele estudava. Eu não. Eu ia brincar, eu ia trabalhar com meu pai. E quando ele passou, aquilo para mim foi um orgulho tão grande dele ter passado. Um amigo meu, 17 anos de idade, passou em primeiro lugar, 48 por vaga. Eu falei, cara, eu quero ser igual a ele. E aí eu comecei a estudar para fazer odontologia ou então fazer outro curso, né? E aí então meu padrinho conversou comigo e tal, e eu até prestei vestibular para odontologia. Eu fiquei em 12º dos reprovados. E aí eu falei, eu não era para ser dentista mesmo, aí fiz contábeis. Outra coisa que talvez eu me arrependa, né? Que a pergunta foi o que eu me arrependo, o que você não se arrepende e o que você se arrepende. Tá. Então eu não me arrependo de ter feito contábeis de forma alguma, acho que eu estou no curso certo. Graças a Deus sou bem sucedido hoje na minha carreira, né? Sou bem conhecido, as pessoas me veem como um profissional, um profissional bacana, uma referência no mercado, vamos dizer assim, né? Até mesmo por nossos concorrentes. Então, interessante, você quer saber se você está indo bem no mercado é quando você é reconhecido pelo seu concorrente. E hoje os meus concorrentes me veem como talvez um escritório a ser batido, né? Isso para mim é um orgulho. Então eu não me arrependo. O que eu me arrependo, como eu disse aqui um pouco, é talvez ter saído do varejo, né? Mas está em tempo ainda. Está em nossos planos, talvez daqui a alguns anos, ainda ter um varejo, ter um supermercado. Pelo menos ter como um supermercado escola. Que eu quero que os meus colaboradores, o meu colaborador saiba o que é ser um caixa. Ele saiba o que é ser um repositor. Ele saiba o que é fazer uma remarcação de preço, ele saiba o que é comprar, porque se ele souber o que é isso, ele vai atender o meu cliente de forma diferente, porque ele está entendendo o que é ser aquilo, o outro lado. Então, isso para mim faz toda a diferença. Por isso que quando eu atendia os clientes, né, lá no mercado do meu pai, né, eu atendia do empresário até uma pessoa que quer tomar uma cachaça, né? Então meu pai falava assim, meu filho, você tem que tratar todo mundo bem, porque quem coloca comida dentro de casa são eles. Então isso me ensinou a lidar com essas pessoas, né? A tratar bem, a se respeitar, a ser humano com essas pessoas. Então eu quero que o meu funcionário, o meu colaborador do meu escritório saiba que quando um cliente liga para ele, que está precisando da ajuda dele, o que você falar para ele vai ser muito importante. Então, assim, realmente dá atenção para o nosso cliente. Eu acho que isso quando acontecer, e aí então ter um mercado hoje é um arrependimento, né? Talvez eu poderia ter um já, ou 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, né? Olha aí, ó. Então, gente, fiquem atentos que vai ter novidade pelo que vocês escutaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço, Fábio, por ter aberto a sua história aqui para mim, para Natália e para vocês que estão nos assistindo. Aprendi muito, tá? E se você também aprendeu alguma coisa, não deixa de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.